dois senhores. Então a passagem é essa base que a gente vai estar falando hoje. E aí eu começo aqui a explanação já assim, voltando aqui para a minha pessoa, a câmera, certo? Quando Jesus fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, eu já começo a ver aí, só nisso aí, uma conversa tão ampla, tantos assuntos, irmão Anderson, pastor, tantos assuntos que já temos que conversar só em aí, porque assim, ó, Jesus é como se ele dividisse essa passagem aqui em várias coisas, que ele tá, um exemplo que ele está dando aqui. Mas quando Jesus fala, para mim, na minha opinião, quando ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, a primeira coisa que nós temos que ver aqui, o que é considerado um senhor na nossa vida, na palavra de Deus, na verdade, no mundo, né? O que é considerado senhores? É assim que eu começo a perguntar aos irmãos e a gente fica sempre nessa ordem, né? O pastor começa a explanar sobre o que eu estou perguntando e depois o irmão também fala a sua fala. E fica à vontade, o tempo é livre à medida que os senhores precisarem aí falar, tá bom? Muito bem. Uma vez em que a gente vai se utilizar das escrituras para abordar um tema como esse, é importante utilizar a própria linguagem das escrituras, né? Então, qualquer conceito a partir disso, né, Anderson? Com certeza, pastor. Tem que surgir, né? Emerge do ambiente da onde ele foi expressado. Quem falou isso foi Jesus. E aí a gente tem que ter cuidado. Isso. Porque não é Paulo falando, não é Pedro falando, não é João falando, é Jesus falando. E aí quando Jesus fala, as suas palavras possuem significado, possuem sentido. Possui largueza e profundidade. Exatamente. Por isso que todo caminho por aqui é um caminho delicado. Então tem que ter muito cuidado quando vai falar a respeito disso. A meu ver, inicialmente, para introduzir o assunto, Jesus está ali nesse contexto do Sermão da Montanha, não é? Isso. Está no contexto do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, como queiram chamar. Ele está num ponto extremamente estratégico, numa montanha, ou num monte, ou numa colina, ou algo que é bem um pouco mais elevado. Então ele tem uma vista ampla, não é? Isso. Ao lançar o olhar sobre as pessoas que estão lhe ouvindo e os discípulos que estão lhe ouvindo, que os discípulos estão bem aqui ao pé dele, né? Isso. Sermão do Monte passa pelos discípulos e vai em direção à multidão, que afinal de contas ele está discipulando os seus futuros discípulos. Apóstolos. Apóstolos, no caso. O contexto ali é de domínio romano. Sim. Os imperadores eram considerados os dominos, né? Mas também muito envolvido, muito introduzido numa cultura helenística, numa cultura grega. Então, assim, se a gente for falar de Senhor, a gente tem que falar de Senhor a partir daquilo que eles entendem naquele momento, naquele contexto, isso, como Senhor. Exato. Né? Então, naquele ambiente, o Senhor é o Dominus. É aquele que governa. É aquele que tem o domínio. Sim, sim. Né? Dentro do contexto grego, o Senhor é o Kyrios. Isso, verdade. Que também tem uma abrangência bem ampla. Bem ampla. Então, Jesus está falando de um assunto aqui muito sério, não é?